Começar pontualmente às 6 horas. Gente, eu trouxe aqui uma continuação sobre a aula passada, sobre o tema de furto de sinal de TV, tá? E aí eu acho que valeria a pena fazer um aprofundamento um pouco mais detalhado pelo seguinte: até 2015 você tinha só na quinta turma do STJ uma posição no sentido de que o furto de sinal de TV ele se equipararia ao furto de energia. Então ele estaria enquadrado no parágrafo 3º do artigo 155 do Código Penal, no furto de energia. Por quê? Qual que é o sentido dessa argumentação? O sinal de TV ele se caracteriza por ondas eletromagnéticas que se propagam como energia radiante. Então, os caras foram lá naquele livro do ensino médio de física, né, para buscar essa comparação aqui. Se isso aqui está correto ou não, eu não tenho a mínima ideia. Afinal de contas, no vestibular eu quase zerei física, então, não tenho ideia se isso aqui está correto. Mas essa era a argumentação, né? E ninguém vai pedir uma fórmula de física na prova de vocês. Então, né, é só entender qual era a linha para a gente entender a evolução do pensamento em relação a esse tema. E aí, como que isso... esse aqui é o julgado, né? Vocês reparam aqui que ele é de 2010, então ele teria essa ideia de radiação eletromagnética, que seria uma forma de energia. Então era a conduta típica. Só que em 2015, a terceira sessão do STJ, que junta a quinta e a sexta turma, que são as turmas criminais, sedimentou o entendimento no sentido seguinte: olha, não é furto de energia, mas sim desenvolvimento clandestino de telecomunicações, que vai estar presente no artigo 183 dessa Lei 9272 de 99. Por quê? Nesse furto de sinal de TV, você tem um chamado dolo de transmissão, que na verdade não vai ser furto de sinal, né? Vai ser esse desenvolvimento clandestino de telecomunicações. É uma lei underground, né? Só que aí tem uma outra interpretação da segunda turma do STF de 2011, relator Joaquim Barbosa, que vai dizer o seguinte: olha, não é 155 parágrafo 3º, a tipificação adequada seria o artigo 35 da Lei 8977 de 95, que é uma lei sobre TV a cabo. Esse artigo, ele foi revogado, ele não existe mais. Mas qual que era o detalhe aqui? Inexistência de pena privativa de liberdade para esse tipo de conduta. Então, realmente, é uma coisa que fica meio laica, né? Mas o correto hoje, a partir de 2015, seria falar em crime das telecomunicações. Bom, vamos entrar especificamente na aula de hoje. Vamos falar... O que eu fiz? Eu estou tirando todos os crimes contra a administração pública e tudo que vem depois dos crimes patrimoniais. Então a gente vai ver crimes de aspectos distintos aqui do Código Penal. Bom, bigamia. A gente está entrando agora nos chamados crimes contra a família. Primeira questão da bigamia. É um crime relativamente raro porque você tem alguns aspectos formais para a realização do casamento. Então, quem já casou, né, sabe que você tem que tirar um monte de certidão, não sei o quê, apresentar no cartório e tal. Isso, de uma certa forma, acaba coibindo a existência da bigamia, né? Qual que é o bem jurídico que estaria sendo protegido aqui? O interesse do Estado em proteger a organização jurídica do matrimônio, o chamado princípio monogâmico. E assim... do que origina essa ideia do princípio monogâmico? A ideia de que a família é a célula máter da sociedade. Se vocês forem num livro mais antigo de introdução ao estudo do direito, ou propriamente direito de família, você vai ver o seguinte: afirmações do tipo: a família é e sempre será a célula da sociedade. Afirmações como essa, sempre será, muita pretensão, né? Você dizer que algo sempre será. Mas beleza. Ainda mais nas ciências humanas, né? Se fazer uma afirmação dessa, você está com a autoestima lá em cima.
E isso a gente pode fazer uma crítica que é uma crítica mais sociológica e que vai tomar por base outros ramos do direito. Então, por exemplo, quando você pega um livro de direito de família, o próprio termo família ele já não é mais usado. Você já usa o termo famílias, né? Porque essa ideia da célula máter como homem e mulher, tipo aquela família doriana, né? Isso já está sendo bem questionado. Você também tem movimentos em relação, inclusive movimentos jurídicos de reconhecimento dessas relações a respeito do poliamorismo. Então você já tem cartórios reconhecendo união estável entre 3 pessoas. Isso já é uma tendência, né? Uma inovação no direito das famílias que não colocaria em tanta relevância essa ideia de proteção da família como célula máter, ou então uma família diferente dessa ideia família doriana que a gente tem. Aqui um outro aspecto interessante também da gente ampliar essa discussão é a ideia do complexo de Édipo. O Freud, ele construiu a teoria dele do complexo de Édipo em relação a essa estrutura familiar, né? Essa estrutura homem e mulher que estava muito em voga na sociedade de Viena na época do século XIX. E isso já é questionado na chamada esquizoanálise, né? Deleuze e Guattari, que eles vão trazer essa ideia de que essa família que advém do chamado complexo de Édipo, ela é uma família extremamente opressora, né? Que traz relações de aprisionamento para o indivíduo. Lógico que essa discussão é mais complexa, mas é só para dizer que essa defesa da família, não sei o que, isso é algo complicado. Striking Vipers. Alguém sabe o que é? Vocês não vejam Black Mirror? 5ª temporada de Black Mirror, o primeiro episódio tem esse nome. E ele traz alguns questionamentos sobre essas novas configurações de família, de relações amorosas com as novas tecnologias. Então, recomendo, vocês darem uma olhada, é interessante para descansar sobre o estudo, vale a pena. 5ª temporada, primeiro episódio. Aqui também a dica, né, do Netflix. Bom, vamos entrar na parte dogmática da bigamia. Primeiro, bigamia é um crime bilateral, ele exige a intervenção de 2 pessoas, né, seria um chamado concurso necessário. E o pressuposto, a existência formal de casamento anterior, que não tenha sido anulado ou que ainda seja eficaz, tá? Uma vez lá na triagem, em Praia Grande, chegou um rapaz que era da África do Sul e ele estava no Brasil já há um tempo, não sei o que, mas ele tinha um casamento na África do Sul. E ele queria, se separar da esposa que estava lá para poder casar de novo. Por que isso aqui tem relevância para a defensoria? Porque muita gente que chega na defensoria para fazer a separação, né, o divórcio, tem interesse em casar de novo. Então, é uma orientação importante você dar que, é melhor se divorciar do que se casar, né, antes de fazer esse divórcio. Bom, se tem uma ação anulatória do primeiro casamento, naquelas hipóteses do Código Civil, isso se torna uma questão prejudicial em relação à bigamia, artigo 9.2 do Código de Processo Penal. Bom, agora uma outra discussão que a gente tem em relação à bigamia é que como você tem uma série de pressupostos formais para o casamento, é muito difícil, né? É praticamente impossível você casar novamente sem você ter o crime de falso como um crime antecedente necessário. Então você, de alguma forma, você vai ter que usar falsidade, né, para poder casar novamente. Seja uma falsidade documental, uma falsidade ideológica, alguma falsidade vai rolar. A gente vai ver as falsidades mais para o final da aula, né? Então você precisa de ter uma declaração falsa ou a própria utilização de um documento falso. Então a bigamia acaba sendo um crime fim que absorve o crime meio, que seria a falsidade ideológica ou a falsidade documental. Agora, imagina o seguinte, imagina que a pessoa está tentando casar de novo. Ela, não tô afim de me divorciar, vai dar muito trabalho. Tipo aquela moça lá no Rio, né? Você viu? Foi na Taquara aquilo. A moça que colocou na internet, que não conseguia se separar. Que ia pra casa da... Então, imagina, essa situação.
né, que ela fala, pô, não quero me expor desse jeito, vou casar de novo e foda-se. Mas digamos que descobrem que ela já tem outro casamento. Se ela não conseguisse casar, tipo, essa utilização, né, que seriam os atos preparatórios para a bigamia, poderiam configurar o crime de falso. Então, nesse processo, né, dos preparatórios para o casamento, isso por si só seria um delito de falso. Seguindo, e aqui essa construção, né, no STJ, né, que o delito de bigamia exige para se consumar o precedente de falsidade, ou seja, a declaração falsa no processo preliminar de habilitação do segundo casamento de quem não existe impedimento. Então é uma falsidade ideológica, crime meio, etapa de realização da prática do crime fim, bigamia. Não há concurso entre esses dois delitos. Então, há uma absorção da bigamia, o crime fim, pelo crime meio de falso. Outros detalhes importantes de bigamia, se a pessoa, tipo, ela tem uma compulsão de casar várias vezes, deve ser difícil de acontecer, mas vai que, né? Você teria um concurso material de crimes. Então, cada casamento novo seria um crime novo. Detalhes sobre a prescrição. A prescrição, ela começa a correr de quando o crime torna-se conhecido da autoridade pública e não da celebração do casamento, tá? Isso é a previsão do inciso 4º do artigo 111 do Código Penal. Só que, esse é um detalhe, a prescrição, ela se dá do conhecimento da autoridade pública, mas a consumação se dá da celebração do novo casamento. Isso é uma diferença importante para não confundir. Erros sobre casamento anterior, né? Tipo, a pessoa achava que não era casada, mas estava. Não sei, né? De repente alguém bebeu muito, tipo aqueles filmes americanos, a pessoa vai para Las Vegas, né? Las Vegas? Las Vegas. E aí, tipo, bebe muito, acaba casando, né? Tipo, é difícil acontecer isso aqui, né? Porque você tem todo um procedimento, né? Você tem que ficar doido por muito tempo para conseguir ter um erro desse naipe, né? Dúvidas sobre o casamento anterior, né? Dolo eventual. Essa ideia de erro e dúvida é algo discutível no direito penal, do tipo assim, o erro seria a exclusão do dolo, dúvida, dolo eventual, né? Mas a doutrina, nesse crime específico, faz essa construção. Mas isso aqui é uma afirmação que, para a teoria geral do direito penal, vocês teriam que levar com algum cuidado, tá? Bom, esse é um crime que, tipo, também aparece muito de forma indireta nas triagens, né? A imagem que a gente tem desse crime, normalmente, é aquela situação da adoção à brasileira, né? Que a pessoa conhece uma família que não quer criar a criança, aí vai lá e, tipo, registra a criança como própria, tá? Mas tem uma forma que é mais comum desse tipo de crime, que é registrar filho alheio como próprio. Então, isso acontece muito assim na defensoria, a gente vê isso quase toda semana. O cara chega na defensoria falando, olha, o filho não é meu, mas eu registrei, agora eu quero tirar, né? Aí você fala, mas teve convivência, não sei o que, convivi só há 7 anos com a criança, me chama de pai, não sei o que, mas eu não sou pai, né? Eu quero tirar o meu nome do registro. Aí você explica, paternidade socioafetiva e tal, não dá para fazer isso, etc. Mas tem esse detalhe, também é crime essa conduta de você registrar o filho de outra pessoa como seu, né? E, novamente, a falsidade, ela é um crime meio para esse crime também. Agora, o detalhe, que isso acaba não chegando muito no judiciário, né? É que você tem a possibilidade do perdão judicial ou uma diminuição significativa da pena, caso, né, seja por um motivo de reconhecida nobreza, que normalmente é o que aparece, né? Tipo, você registra ali o filho da sua companheira, porque, tipo, ele não tem contato com o pai biológico e tal, ou então, tipo, numa situação para a criança não ir para adoção. Então, via de regra, é um caso de reconhecida nobreza. Mas pode acontecer casos que não tem essa nobreza tão implícita. Aquele caso da Vilma e do Pedrinho, se lembra? Acho que
Vocês se lembram ou não? É. Não, né? Galera mais nova... Salvo engano, o caso da Vilma e do Pedrinho era assim. É um crime que... É um caso que aconteceu em Minas. Foi em Minas ou foi em São Paulo? Foi no Brasil. E aí tem uma discussão sobre processo penal interessante, né? Sobre a questão... Como que eles fizeram o exame de DNA. Porque ela deixou a bituca de cigarro na delegacia... Ela fumou, deixou lá e com a saliva eles fizeram. Aí tem toda aquela discussão, né, se isso seria prova ilícita, prova invasiva ou não, no processo penal. Mas um dos crimes possíveis que ela cometeu, ela fez um sequestro na maternidade do Pedrinho, né? E aí ela registrou ele como filho próprio. Então, tipo, nessa hipótese seria difícil você falar sobre reconhecida nobreza, né? Mas via de regra... Normalmente o que aparece é isso, né? A criança tá abandonada, mas ela registrou como filho dela, no caso, né? Tipo, ela chegou lá no cartório e falou, ó, esse aqui é meu filho e tal, e aí fez o registro. Porque parece que ela era enfermeira, então ela conseguia, né, fazer essa declaração de nascimento, enfim. Bom, abandono material. E aí a gente vai falar sobre 3 tipos de abandono aqui. O abandono material, o abandono intelectual e o abandono moral. Se tiverem dúvidas, faz uma colinha, cola no banheiro, né? Acordou de manhã, olhou ali, tal, decorou, beleza. Não é um negócio que aparece muito nas provas, mas é interessante saber essa diferença, porque tem repercussões também em outras áreas do direito, né? Então, o que é o abandono material? O abandono material seria um crime contra a assistência familiar, o chamado abandono pecuniário, você deixar de fornecer meios de subsistência para aqueles que são próximos, né? Então seria um amparo material devido por ascendentes, descendentes, cônjuges reciprocamente. Reforço, a criminalização, né, como abandono material, seria um reforço das obrigações éticas e legais de assistência decorrentes da família, né? Então, tipo, por mais que você deteste o grupo da família do WhatsApp, se, tipo, alguém estiver precisando, em alguma hipótese, você poderia ser chamado a prestar assistência, né? Prestar alimentos, etc. Então, isso seria um reforço penal a uma obrigação ética e legal de assistência aos familiares. Porém, eu acho que é interessante a gente fazer uma crítica dessa forma de criminalização, principalmente com preceitos da subsidiariedade e fragmentariedade. O direito civil, ele dá conta, né, de regular isso aqui de forma satisfatória, né? Não precisaria, em tese, ter o direito penal adentrando nessa seara. Inclusive, você tem elementos de restrição da liberdade caso, né, uma pessoa que está devendo pensão alimentícia não pague. Então, tipo, para que envolver direito penal, né, nisso aqui? Então, é uma coisa assim, uma questão... Diga. Essa ação é nada? Uai, eu acho que é pública. Tem alguma... bigamia, sonegação de estado de filiação, abandono... Cadê você? Abandono material. É pública. Não tem nenhum elemento de dizendo que seria condicionado à representação e tal. Mas, tipo, faria mais sentido, né? Sim. Que fosse condicionado à representação. Mas eu acho que é uma coisa que está em extinção, esse negócio de... A tendência do processo penal é todas as ações serem públicas e incondicionadas, né? Sujeito passivo, né? Seria o cônjuge, filho menor de 18 anos, filho ou filha, ou inapto para o trabalho, ascendente inválido ou maior de 60 anos. Não integram o rol de sujeitos passivos, quem não pode ser vítima, né, desse crime. Os colaterais, né? Essa relação entre sobrinho, tios, primos, né, tios, etc.
Agora, tá. Deixar de prover os meios necessários à subsistência, tá. Agora, é necessário que esse sujeito ativo ele tenha condições de prover esse sustento da família. Aqui a gente começa a entrar em formas de descaracterizar esse crime de abandono material. Então, se a pessoa não tem esse sustento, não dá para falar em abandono material. Outra coisa, dolo próprio. Não tipifica esse crime o mero inadimplemento da pensão alimentícia. Então tem que ser algo assim do tipo, eu não quero pagar propositalmente e tal. Agora, se a pessoa está fraudando o pagamento da pensão alimentícia, por exemplo, ela tem uma renda muito maior do que aquela declarada, né? Ela, está fazendo alguma coisa para incorrer em erro para o pagamento da pensão alimentícia, aí o crime estaria do parágrafo único do artigo 244, tá? Que seria fraudar o pagamento de pensão alimentícia. Abandono intelectual. O abandono intelectual, gente, ele tem uma característica de uma obrigação dos pais de garantir a escolarização dos filhos. Então, o que é o abandono intelectual? É deixar de prover instrução primária de filhos em idade escolar. Então, a gente tem duas elementares aqui. Primeiro, o que é a instrução primária e o que são filhos em idade escolar. Instrução primária, a gente pode discutir, né, o que seria essa caracterização da instrução primária. Se seria, da primeira à quinta série, etc. E a questão da idade escolar obrigatória. Então, filhos menores se entende que estão em idade escolar obrigatória, de 7 a 14 anos. Então, se um filho de 17 anos, o pai fala, vai trabalhar, não quero saber, se vira, em tese a gente não estaria falando de abandono intelectual, tá? Agora, chegou a ter uma discussão grande nos últimos meses sobre o chamado homeschooling, que é a ideia de educação ministrada em casa. Nessa hipótese, a doutrina vai dizer que não existe o chamado abandono intelectual, porque o tipo penal é deixar de prover. Então, se o pai está provendo em casa, não daria para a gente falar nesse crime aqui de abandono intelectual. Porém, né, o STF, no RE 888-815, que discutiu essa questão do ensino domiciliar, ele disse que o homeschooling é incompatível com os preceitos constitucionais. O Barroso teve um voto autorizando e o Alexandre de Moraes foi o voto divergente guia. Agora, o fato desse ensino ser incompatível com o ensino com os preceitos constitucionais não significa que isso torna crime a conduta, né? São coisas diferentes. Outra dica, né, cultural, sexta-feira está chegando, né? Recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nesse filme aqui, O Capitão Fantástico. Não sei se vocês já viram, que é uma discussão sobre, né, nos Estados Unidos, sobre essa questão do ensino domiciliar. E essa questão do ensino domiciliar, você tem esse filme já fazendo uma crítica a uma possível interpretação desse filme, com uma linha assim, muito romantizada do ensino domiciliar. Mas o ensino domiciliar também tem seus problemas, né? Da mesma forma que a escola pode ser um espaço de opressão, de reprodução de desigualdades, etc., você ter essa questão do não contato, e o filme de alguma forma mostra isso também, das crianças e adolescentes com o outro, com o diferente, né? Também é problemático. Teve um crime nos Estados Unidos, né, que, não sei se vocês viram, que eram, acho que 10 crianças que os pais não deixavam eles saírem, que também tinham essa questão do homeschooling, né? Então, tem esses dois lados na discussão. Mas eu acredito que o professor Giancarlo deve ter falado de forma mais exauriente sobre isso. Bom, outra coisa importante de lembrar, né, que se não há vagas no ensino público, também não tem crime. E isso aqui aparece bastante, gente. O menino está em LA na infância, mas ele já foi na Fundação Casa
e o diretor da escola não quer que ele estude ali, porque tipo, ele vai dar problema, vai influenciar os meninos, vai contaminar os meninos com a célula do crime, né? E aí, tipo, isso também acontece, a pessoa não consegue fazer matrícula, né? Ou então é direcionada para outra escola que não tem como ir e tal. Nesses casos de dificuldades enfrentadas também, né, você não teria a justa causa. Então, para caracterizar o abandono intelectual. Bom, abandono moral. Aqui, gente, é um crime meio esquisito, que vocês vão ver que as hipóteses que ele acontece são hipóteses que têm claramente um julgamento moral do Código Penal, né, a respeito de determinadas condutas. Mas o que em tese ele estaria tentando proteger? A formação, né, e a educação moral de pessoas menores de 18 anos. Preocupação de com quem o filho de menor de 18 anos tenha contato. Essa é a ideia do abandono moral. E é um crime habitual. Não basta o comparecimento uma vez ou outra nesses lugares que a gente vai ver daqui a pouco. Então tem que ser algo reiterado. Quais são os lugares que caracterizariam o abandono moral, né, do menor de 18 anos? Frequência, né, a casa de jogo ou mal afamada, conviva com pessoa viciosa e de má vida, resida ou trabalhe em casa de prostituição, mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração alheia, piedade, pena, compaixão. Então, aqui a gente tem claramente um retrato, né, de uma sociedade higienista que vai tentar, de qualquer forma, impor uma moralidade para esses jovens menores de 18 anos. A ideia é de que esses jovens seriam o futuro da nação, então eles não podem ser contaminados, né? Isso é algo muito recorrente na infância, essa projeção em pessoas menores de 18 anos do que os adultos acham que é ideal para ela, né? Então é o que o Alexandre Moraes da Rosa chama de bondade totalitária, né? Tipo, eu tô fazendo bem, mas tipo, tô na verdade projetando aquilo que eu quero que aquela criança e adolescente seja. Em relação a mendigo, a mendicância, né? Isso está muito relacionado também com essa percepção de gestão das cidades higienistas, tem códigos de postura de cidades ainda hoje que você tem essa proibição de pessoas mendigarem nas cidades. Isso é uma ideia de administrativização do direito penal também, né? E aí, qual outra crítica no âmbito criminológico, dogmático, que a gente poderia fazer a esse crime de abandono moral? A ideia de conceitos abertos, indeterminados, né? O que é pessoa viciosa? De má vida. Imagina, como é que você faz prova que você não é pessoa de má vida? Né? Tipo, você vai ouvir outras pessoas, sabe? É algo, sempre que é uma coisa muito aberta, assim, você não consegue provar. Você tem uma dificuldade do contraditório, né? E da ampla defesa. Como é que você se defende dessa argumentação? Muito difícil. Então, essa violação da legalidade estrita e toda essa percepção higienista, né, em relação ao Código Penal e moralista também, advinda ali da sociedade de 40. Crime de incêndio, né? A gente falou brevemente sobre incêndio quando a gente estava falando de dano na outra aula, não sei se vocês se lembram. E o crime de incêndio, ele é um crime contra a incolumidade pública. Ele seria um perigo decorrente das chamas do incêndio, tá? Esse detalhe aqui sobre o incêndio em lugar ermo, você vai ter uma discussão se isso seria ou não um crime de incêndio ou o crime de dano, parágrafo único, inciso 2. A gente vai ver um julgado daqui a pouco sobre isso, né? Mas uma leitura crítica desse tipo penal indicaria o seguinte: fogo em lugar ermo não seria incêndio, mas sim um dano qualificado por uso de substância inflamável, porque não apresentaria risco à incolumidade pública. Vamos avançar. Agora, gente, imagina o seguinte, imagina que eu tenho um papel aqui, eu tenho um isqueiro, eu queimo esse papelzinho e jogo, né, no lixo. Isso é incêndio? Tem um monte de gente na sala. Isso é incêndio?
A doutrina vai dizer o seguinte, que incêndio, crime de incêndio tem que ser fogo relevante. Não é tipo um foguinho ali que você coloca. É um negócio mais animado, né? É um negócio mais vultoso e tal. Por quê? Porque ele tem que expor a perigo coisas e pessoas não determinadas ou indetermináveis. Então ele tem que ser um fogo relevante, senão não seria incêndio. E ele tem que ser um fogo perigoso, né? Tipo, que cause essa lesividade potencial à vida e patrimônio. Se ele tiver foco uma pessoa determinada, a gente estaria falando do artigo 132 do Código Penal, tá? Algumas questões especiais sobre incêndio. Incêndio em floresta seria crime ambiental, artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Lavoura ou pastagem não caracterizaria crime ambiental, mas poderia caracterizar o dano ou incêndio, a depender da extensão, né? E a questão da materialidade, gente, é preciso fazer prova técnica do incêndio, porque o incêndio é um crime que deixa vestígios. Se ele deixa vestígios, pelo Código de Processo Penal, artigo 173, você teria que ter essa prova técnica. Mas o que é essa prova técnica? A jurisprudência do STJ, quinta e sexta turma, ele diz o seguinte: prova técnica é sinônimo de laudo pericial, dizendo que teve incêndio. Por quê? Você pode dizer que o incêndio foi... Algumas testemunhas viram aquilo ali, ou tipo você ter o chamado auto de constatação indireta, né? Algum funcionário lá dizer da prefeitura, ó, teve um incêndio aqui, não. Você tem que ter o laudo pericial. Sem o laudo pericial, você não consegue comprovar a materialidade do incêndio. A jurisprudência do STJ, em algum momento, ela diz o seguinte: você não tendo justificativa para a não realização da perícia, não existe justa causa aqui. Então a pessoa teria que ser absolvida do incêndio, ou então essa conduta desclassificada para o dano, né? Esse julgado, ele é bem recente, né? Tem 1 ano agora. Ele diz o seguinte: a discussão que a defesa fazia no STJ era o seguinte: ó, não é incêndio, e sim dano qualificado pelo fogo. E aí ele está dizendo o seguinte: ó, no caso, após o término da instrução criminal, foi reconhecida a prática do crime de incêndio, que por hora o paciente exposto a perigo, por ter ou hora paciente, exposto a perigo o patrimônio das vítimas, sendo desnecessária a comprovação de risco à rigidez física nos termos defensivos das razões da impetração. Em verdade, o artigo 250 caput do Código Penal tipifica a conduta de causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integralidade física ou patrimônio das vítimas em perigo. Seria tão somente um crime de dolo de perigo. Agora, gente, por essa interpretação, o que o STJ está dizendo aqui é o seguinte: essa discussão de prova, se é dano ou se é incêndio, isso tem que ser feito até a segunda instância. Não cabe para o STJ discutir mais isso. Mas ele dá algumas linhas para essa diferenciação, o que é do dano qualificado e do incêndio. Por essa interpretação aqui do STJ, parece que não existe mais o dano qualificado, porque todo dano qualificado caracterizaria como incêndio. Por quê? Se você tem perigo a patrimônio, o perigo e o dano a patrimônio, ele está, de uma certa forma, protegido no dano, que é um crime patrimonial. Quando a gente está falando de incêndio, a gente está falando de perigo comum, né, que vai envolver outras pessoas. Senão você esvazia completamente o dano qualificado. Bom, o crime de falsificação de produto, que é um crime bem interessante, que normalmente a gente não tem noção da gravidade do negócio, mas imagina o seguinte: imagina que você está lá na academia, né, e te oferecem os produtos lá para você crescer. Aqui poderia ser enquadrado o crime de falsificação de produto, né? É um crime muito próximo do tráfico de drogas. A gente vai ver que dogmaticamente ele tem uma relação próxima.
né? Então, seria você falsificar produtos terapêuticos ou medicinais ou fornecer sem os requisitos legais. Então, seriam produtos empregados com o objetivo de prevenir, curar doenças ou destinados a embelezamento do corpo. Não recaem sobre alimentos, produtos veterinários. E o bem jurídico é a saúde pública, o risco de dano à saúde pública. Quando a gente fala de saúde pública, a gente lembra o crime de tráfico de drogas. É o mesmo bem jurídico do crime de tráfico de drogas. A ação, ele tem, na verdade, uma violação, novamente, ao chamado princípio de subsidiariedade. A doutrina vai dizer que essa conduta que está sendo criminalizada aqui, ela, na verdade, é um ilícito administrativo descrito nessas leis aqui, que asseguram essa questão de vigilância sanitária, etc. Agora, uma coisa que chama atenção, e isso é importante, gente, as penas. Você tem uma escala penal que começa em 10 anos e vai até 15. Então, tipo assim, esse negócio de vender anabolizante em academia é um crime pesado, né? A doutrina vai dizer o seguinte, essa escala penal, 10 a 15 anos, você já começa com... Se tiver tudo certo, é 10 anos, né? Agora, se for tendo outras agravantes e tal, é muito desproporcional. Então a doutrina vai dizer que essa escala penal ela seria inconstitucional pela desproporcionalidade. E um outro detalhe, esse crime aqui, se vocês olharem na lei de crimes hediondos, ele integra o rol de crimes hediondos. Então, além de ter uma pena que começa com 10 anos, você tem uma série de dificuldades. Você não pode ter indulto em relação a esse crime. No livramento condicional, o prazo é mais gravoso. A progressão de regime, 2/5, 3/5, né? Uma série de questões, né? Comutação você não pode ter também, né? Então, é uma linha, né, de resposta de política criminal muito gravosa. Agora, por que esse crime, ganhou uma relevância muito grande, né? Aquela questão de, falsificação de remédio para câncer, né? Que passou no Fantástico, então isso é muito grave, vamos punir, vamos aumentar a pena e tal, não sei. Só que, você coloca na mesma categoria de quem falsifica um remédio para câncer, de uma pessoa que falsifica um produto de embelezamento, né? Ou então, um produto que não vai gerar um problema sério à saúde para a pessoa. É assim, antes de gerar o problema à saúde, eu já estou criminalizando numa pena mínima de 10 anos. Tá? E aí tem essa discussão sobre esse preceito secundário desse artigo. O STJ disse, em 2015, o seguinte: a inconstitucionalidade desse preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º, B5 do Código Penal. Se vocês forem dar uma olhada, ele está falando especificamente desse inciso aqui. Tá? Alguém tá com o código aí? Só para eu ler aqui rapidinho para vocês qual que é o 273. São 273.5. Ele vai falar o seguinte: falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pena de 10 a 15 anos e multa. Aí, no inciso, no parágrafo 1º, B, ele vai dizer o seguinte: está sujeito às penas desse artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições. Aí o parágrafo 5º diz o seguinte: procedência ignorada. Então ele está dizendo o seguinte: é muito pesado, é muito gravoso essa pena de 10 a 15 anos para a pessoa que só ignora a procedência de determinado medicamento, né? Então, sim, que aí entra a questão dos anabolizantes, né? Então, o STJ disse que é desproporcional. Aí o que o STJ fez? Para não ter essa desproporcionalidade da pena, ele chamou o preceito secundário, fazendo um tipo penal terciário do tráfico de drogas. Então você diz o seguinte: a tipificação é falsificação de produto, mas você aplica a pena do tráfico de drogas. Um terceiro tipo penal, uma terceira figura penal. Isso aí
viola a legalidade, mas é pro réu. Ai, mas Né? sim, eu acho que é pesado. Então, mas é bem melhor do que 10 a 15, né? Que tipo, se a gente estiver falando do 33... Oi? Então, isso que eu vou falar. Aí ele coloca aqui, apesar de ter aumentado a pena mínima de 3 para 5, ele está falando, né, do 33, introduziu a possibilidade de redução na reprimenda, quando aplicável, parágrafo 4º, né, de 1/6 a 2/3. Então, se aplica o redutor também naquelas hipóteses. Gente, olha só. O que eles estão dizendo aqui, mas não está escrito? É um debate. Eu não achei jurisprudência sobre isso. Acho que só se caísse no parágrafo 4º. Então, mas eu teria cuidado de fazer essa afirmação. Eu concordo com o raciocínio de vocês total, assim. Porque se não vale para o tráfico, também não poderia valer para cá. Mas não tem decisão judicial afastando a hediondez dessa hipótese. Agora, o que a lei, o que o julgado está falando, mas não está escrito, é o seguinte. Poxa, se para o traficante, né, iniciante, eu tenho um redutor, por que eu não tenho para o playboyzinho da academia que está vendendo anabolizante? É basicamente isso, né? A construção, mas só que falar, é que tipo aquele meme assim, né? Ah, não sei o que, mas você não pode escrever isso. Tipo, mas a questão da seletividade penal tá aqui, né? Por que você, tipo, você distorce a legalidade para fazer um terceiro tipo penal, você traz um redutor da lei de drogas simplesmente para dizer o seguinte, olha, é um crime que é muito próximo do tráfico de drogas, só que ele atinge um público diferente. Ele seleciona um grupo de pessoas diferentes, então a gente traz uma leitura benéfica do Código Penal para cá. Quando eles querem, eles fazem, né? Eu acho que o mais interessante aí seria eles especificar, igual no tráfico de drogas, tem quais são as drogas, quais são os produtos, passíveis de adulteração. Você está defendendo uma lei penal em branco? Porque tá muito aberto. Porque, na Pode verdade, ser é qualquer dizem que coisa. fala, né? Então, mas isso também eu concordo contigo, porque é isso, é melhor ter algum parâmetro do que não ter parâmetro nenhum, né? É que é difícil a gente defender lei penal em branco, né? Mas entre não ter... mas é muito aberto, sim, né? Agora... A própria lei disciplina, né? Mas fica muito difícil por causa da... O Paulo Queiroz ele fala um negócio interessante sobre isso. Quando a gente está discutindo o tráfico de drogas, ou proibição do uso, etc., a gente tem uma coisa que é extremamente polêmica na sociedade, tipo, libera ou não libera maconha, né? E o Paulo Queiroz diz o seguinte, a gente deixa a decisão sobre qual substância é lícita ou ilícita para uma agência administrativa, para técnicos. Então isso seria um déficit democrático nessa norma penal em branco. Então, ainda mais num assunto polêmico como maconha, né? Então, e outra coisa, gente, também se a gente for estudar a história das drogas, tipo, o que é a droga? É uma conjunção química ali que você faz entre algumas substâncias e, tipo, dá onda. Então, você sempre vai ter os laboratórios indo atrás, fazendo outras substâncias sintéticas e você nunca vai conseguir correr atrás. Eles descobriram agora uma planta no Japão que tem os mesmos efeitos da maconha e tal. Tipo, aí você traz essa planta, aí vão fazer uma lista nova. Aí você, chá de fita para dar onda, sabe? O Henrique Carneiro fala um negócio muito interessante sobre as drogas. Ele fala que se drogar é algo tão natural quanto se alimentar na história antropológica do ser humano, né? Então, todas as civilizações que tiveram acesso a plantas, elas descobriram formas de alterar a sua consciência. Menos os esquimós, que não tinham acesso a essa planta. Mas todas as sociedades que tiveram contato com a agricultura tiveram formas de ampliação da consciência. Bom, isso é outro papo. Só que, se lembra que a gente estava falando da procedência ignorada, mas a posição hoje do STJ é que qualquer, né, falsificação poderia se aplicar o redutor do artigo 33. Então isso já está ampliado para além do inciso 5º. Tá? E aqui tem a referência, tanto na Corte Especial quanto na 5ª turma.
Exercício ilegal da medicina. Gente, não é só exercício ilegal da medicina. Eu coloquei medicina ali porque o espaço ficou curto, tá? Mas é medicina, arte dentária, dentista e farmacêutica. Agora, é engraçado isso, né? Tipo, na verdade, como que determinadas profissões conseguem fazer esse lobby para criminalizar a sua atividade. A questão é a seguinte: antecipação da tutela penal. Você tem aqui, na verdade, o entendimento da lei é o seguinte: essas artes, né, esses saberes, são tão importantes para a sociedade que alguém exercê-los sem autorização legal estaria violando a saúde pública, né, gerando danos à saúde individual das pessoas. O que é esse exercício? Exercer é você, sem autorização legal, ter a medicina, a arte dentária, a farmacêutica, ou você exceder os limites daquele ramo profissional. Então, por exemplo, um cirurgião, quer dizer, um clínico geral atuar como cirurgião, ou tipo um dermatologista atender como cardiologista, né? Ele excede os limites. Quem que vai definir esses limites? Uma norma penal em branco, provavelmente do Conselho de Medicina, normatizando o que são esses limites de cada um dos ramos da profissão, o que cada um pode fazer. Se lembra daquele caso do Dr. Bumbum, do Rio de Janeiro? A discussão aqui parece que ele era médico, mas ele não tinha autorização para fazer aquele tipo de cirurgia, salvo engano. Então, na verdade, ele entraria no exercício legal da medicina porque ele estaria excedendo os limites. Salvo engano, foi essa a discussão, né? Além da lesão corporal, da utilização de produtos e tais, mas ele estaria excedendo esse limite da profissão. Agora, para você fazer esse exercício, você tem que ter um exercício técnico compatível com essas profissões. Não é qualquer coisa, né? Não é eu sentar lá no consultório, tipo, não vou saber fazer nenhuma dessas técnicas. Então, pressupõe minimamente uma expertise em relação a essas artes médica, dentária e farmacêutica. E também, por exemplo, exercício legal de farmácia. Você, tipo, falar para o seu amigo, toma esse remédio aqui de dor de cabeça. Não, tipo, tem que ser algo, uma prescrição realmente, né? Você, não é tipo você falar, e aí, toma esse remédio aqui que vai te fazer bem, né? Tem que ter uma mínima limitação disso aí, senão qualquer coisa pode entrar nisso aqui. Lembrete importante: se você está numa situação de estado de necessidade, não daria para a gente falar em crime, né? Por ausência do segundo extrato da teoria do delito. A depender da teoria que você estiver utilizando, a gente poderia até falar em atipicidade, né? Aquela discussão do Zaffaroni, né? De trazer determinados aspectos para cá. Isso estaria dentro da tipicidade conglobante, a depender da linha que a gente estiver seguindo, ou estaria protegido pela chamada imputação objetiva. Porque imagina o seguinte, você não tem formação médica para fazer um parto não é um bom exemplo, mas uma cirurgia em alguém. Mas a pessoa vai morrer se você não tentar. Então você está em estado de necessidade, ou você estaria diminuindo o risco ao bem jurídico, o que poderia afastar a tipicidade pela teoria da imputação objetiva. Então, poderia ser o estado de necessidade ou a própria tipicidade. E você tem que ter o conhecimento técnico, que eu tinha falado antes. Agora, isso é diferente do chamado curandeirismo, do artigo 284 do Código Penal, que seria a chamada cura, entre aspas, por meios grosseiros. Na verdade, o curandeirismo nada mais é do que uma forma de criminalização das religiões de matriz africana, né? Mas o evangélico também tem muito. Fala que cura o câncer, É verdade. Mas eu acho que em 1940 a intenção estava mais relacionada às religiões de matriz africana, né? Porque você lê o artigo, ele é muito
claro que tipo, tem um direcionamento, né? Curandeirismo, artigo 284 do Código Penal. Exercer o curandeirismo, 2 pontos. Prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnósticos, né? Então, quando ele fala gestos, palavras ou qualquer outro meio, isso tem uma relação com as matrizes, com as religiões de matriz africana. Mas, tipo, é isso também, assim, faz sentido a gente criminalizar isso, né? Não é algo que poderia estar dentro... Porque também, assim, se a pessoa, tipo, ela tá numa situação tal, né, que aquilo ali pode fazer bem para ela de alguma forma... Enfim, né? Agora, se tem objetivo de lucro, isso gera uma qualificação do delito de exercício ilegal da medicina, tá? É um crime habitual, então mero atendimentozinho ali não geraria o crime de exercício ilegal. Se o exercício ilegal for de outras profissões, você não teria um tipo penal, mas se enquadraria no tipo subsidiário da Lei de Contravenções Penais, que seria o exercício ilegal de profissão. Então, assim, gente, se vocês estiverem em algum momento defendendo alguém que está sendo acusado de exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, vocês tentem jogar essa conduta para outras profissões da área de saúde. Então, tipo, na verdade, ele não está exercendo uma função de médico, mas sim de enfermeiro. Ele não está exercendo uma função, né, farmacêutica, mas sim de psicólogo, enfim. Ou então, né, ele é um fisioterapeuta, tentar caracterizar isso em outros ramos da saúde, porque você joga na contravenção penal, que é muito mais tranquila do que o exercício legal da medicina. Agora, se a gente estiver falando de um profissional da medicina que foi suspenso por conselho de classe ou impossibilitado de exercer a profissão por decisão judicial, tem um crime específico, que é o artigo 359 do Código Penal. Bom, vamos entrar agora nos crimes contra a paz pública. Gente, se vocês olharem ali no Código Penal, nesses crimes desse capítulo, vocês vão ver que tem uma escalada de gravidade. A incitação ao crime e a apologia são crimes com uma escala penal menos gravosa. Mas quando a gente vai para associação criminosa e constituição de milícia privada, as penas vão aumentando. É tipo assim, enquanto você está falando, a pena é um pouquinho mais reduzida. Agora, quando você começa, organizar a galera, aí, associação criminosa. Aí, quando você constitui uma milícia privada, já é um passo a mais de uma associação criminosa. Então, a pena vai aumentando, tá? Essa é a lógica da tipificação do Código Penal. Vamos analisar individualmente cada um desses crimes, mas antes, algumas discussões criminológicas e dogmáticas sobre esse tema. A doutrina vai diferenciar a paz pública da chamada ordem pública. Aquela lá do artigo 312 do Código de Processo Penal, que enseja prisão preventiva. O que a doutrina vai dizer? É diferente paz pública de ordem pública, por quê? Todo crime atenta à ordem pública. E a ordem pública é uma expressão vaga. Sério, que é vago. Nem sabia. Nem tinha desconfiado que era vago. Evitar uma confusão com os crimes que atentam contra a incolumidade pública. No caso de incêndio, etc. A paz pública, segundo essa doutrina, ela vai se diferenciar no seu aspecto objetivo e no aspecto subjetivo. O aspecto objetivo seria a ideia de ordem social, paz, tranquilidade, segurança, né? Meditação no parque, uma coisa assim meio como se isso fosse alcançável em algum momento, né? Como se a gente tivesse uma história de paz, tranquilidade e segurança, né?
Então isso é algo completamente questionável. Que porra é essa de paz pública, né? E o aspecto subjetivo, sentimento coletivo de confiança na ordem jurídica. É aquele negócio assim, as instituições estão funcionando, né? Essa é a ideia. Mas vocês percebam que são coisas muito vagas, muito abstratas, né? O professor Juarez Tavares, ele defende uma leitura reducionista, né, de redução da amplitude de bens jurídicos no direito penal. Ele vai dizer que, para a gente fazer essa redução, o bem jurídico ele deveria se voltar para a pessoa física. Então, bens jurídicos abstratos, espirituais, como esse caso aqui, né, paz, segurança, tranquilidade, seriam bens jurídicos que, pela sua amplitude, desvirtuariam a lógica do direito penal democrático, segundo o professor Juarez Tavares, né? Porque é isso, gente, qualquer coisa cabe aqui. O que tipo violar a paz, e isso é manipulável pelo poder punitivo, no caso concreto, né? Agora, não há, segundo essa doutrina, a necessidade de uma perturbação efetiva da paz pública, o que é pior ainda, né? Seria só algo em potencial, que seria suficiente para a produção de alarma, né? Tipo, salvem as crianças e tal. Não. Coisa que o sentimento de alarma, na verdade, é uma característica das sociedades contemporâneas, principalmente da sociedade atual no Brasil, né? Que você pega o seguinte, a infância que eu tive na década de 90, no Rio de Janeiro, né? Era uma infância muito mais... convivia com um perigo estatístico muito maior. Só que as pessoas não tinham essa sensação de medo tão grande. Então hoje, tipo, você é assaltado, você coloca no grupo de Zap, fui assaltado, não sei o quê. Então a gente tem uma divulgação muito maior daquilo que acontece. E se a gente olhar as estatísticas, a década de 90 é mais segura do que é hoje. Mas a sensação de medo, de insegurança, é muito maior. Mais crime, mas porque os crimes circulam mais. Então essa ideia de alarma, ela é algo produzido socialmente, né? E eu tenho dúvidas se uma pessoa tem condições de gerar um alarma social para afetar essa tal paz pública, né? Impedir graves ofensas à ordem social pública, aquela ideia de paz, segurança, tranquilidade. E seriam atos preparatórios que seriam criminalizados de forma autônoma. Então, assim, sempre que a gente tem um bem jurídico muito abstrato, isso é um sintoma de uma criminalização de um ato preparatório. Então, eu só consigo justificar a criminalização de um ato preparatório se eu disser que aquilo ali está violando um bem jurídico não palpável, né? Isso é um indicativo. Problemas com isso, além de tudo isso que eu já falei, a amplitude da criminalização, que geraria uma violação da legalidade estrita, tá? Vamos individualmente a cada um dos crimes contra a paz pública. Incitação ao crime, que protegeria de novo o sentimento de tranquilidade, a confiança na segurança social, a confiança nas instituições públicas, né? Agora, isso é diferente da incitação genérica prevista no artigo 28 do Código Penal. Pra vocês verem como é um negócio desnecessário, né? Porque eu tenho dúvidas se gera esse alarme uma incitação abstrata. Mas se gerar e alguém falar, pô, eu vou lá cometer esse crime que esse cara tá falando. Tipo, você pode caracterizar pela incitação, né? Uma coautoria. Então, não tem lógica. Imagina o seguinte, imagina que vocês desçam agora, vocês vão pro metrô e tem um cara lá gritando que vocês têm que, tipo, matar, roubar, estuprar. Tipo, vocês vão sair da tranquilidade do vagão de vocês. Não, peraí, pô, esse cara é convincente, vou lá matar alguém hoje. Porra, caso ele seja muito convincente e vou aderir a esse projeto,
Incitação, ele é coautor, gente. Né? É difícil, tipo, alguém tá gritando no metrô e você vai lá, sabe? Difícil, né? Imaginar essa ideia. E a ideia, né? Caso haja o cometimento, você poderia falar em caso de coautoria. Então, a doutrina, tipo, não tem sentido. Se tem possibilidade de coautoria, deixa só na coautoria, porra. Não precisa de um tipo penal genérico para isso. Agora, o fato instigado, ele deve ser crime. Não deve ser uma mera imoralidade, né? Então há aqui uma disputa. Porque, por exemplo, se o cara estiver gritando lá na rua, ele não vai estar falando claramente, tipo, do tipo penal. Cometa o artigo 244B do ECA, né, que é definido pela doutrina como um crime formal. Não vai ter isso. Vai ser uma coisa mais genérica. Então você pode fazer essa disputa de narrativas dizendo que aquilo ali não é uma incitação a crime, mas sim uma incitação a condutas imorais. É possível fazer essa linha de defesa também. Agora, esse fato a ser instigado, ele deve ser um fato determinado. O que também, né, não geraria também outra possibilidade de defesa. Então, o que não é o mesmo daquilo que eu falei, de instigar o tipo penal específico. É o fato que se enquadraria no tipo penal. Mas você pode discutir se enquadraria ou não, né? Esse ato deve ser público. Então, imagina o seguinte, você está falando com amigos no Telegram e, tipo, um jornal consegue aquela informação e tal, e ali, por um acaso, tem a incitação a um crime, ao cometimento de um crime. Isso não é incitação ao crime, né? Porque aquilo ali não foi público. Então, o público, essa mensagem ser pública, deve estar no dolo do agente. Então, se você está no grupo de WhatsApp, né, tipo, em tese, não seria público. A não ser que você tenha um grupo com muita gente. Aí é discutível se daria para fazer uma incitação, né? Não vi ainda jurisprudência sobre isso. É bom até nem dar ideia, né? Mas teria que ser público. E essa ação deve ser percebida por um número indeterminado de pessoas. E essa ação deve ser capaz de produzir alarma, né? Enfim, é um tipo de crime aí que violaria a paz pública. Tá, agora, outra forma, né, de atuação desse crime. Palavra, gesto, escrita. Só que, por exemplo, se eu escrevo em hebraico aqui, tipo, mate a pessoa que está do seu lado, pouca gente vai ter condição de entender a língua que está sendo escrita ali. Então, tipo, não é qualquer escrito, não é qualquer palavra, não é qualquer gesto. Tem que ser algo com capacidade de ser inteligível para aquelas pessoas que você está passando. Fazer né? o gesto de uma arma, por exemplo. É discutível, né? É discutível se você teria... ou você vai dizer que, na verdade, a arma é andar armado é um direito fundamental que remete à emenda lá nos Estados Unidos e tal, que, tipo... Porque essa é a discussão, né, nos Estados Unidos, se, tipo, a emenda constitucional nos Estados Unidos, ela fala que ter armas para constituir milícias, né? E aí a interpretação da Suprema Corte nos Estados Unidos foi que, na verdade, ter armas é um direito fundamental do ser humano. Tanto é que, se você olha nos Estados Unidos, até o democrata mais radical, ele não defende a cessação do direito ao porte de armas. Ele defende uma ampliação do controle. Porque nos Estados Unidos você tem estados e cidades que você é obrigado a ter arma, isso é um debate também, e você pode comprar arma sem nenhum requisito. Você chega lá e compra. Às vezes a pessoa com problemas psiquiátricos pode comprar arma. Então, os democratas mais radicais, eles defendem um controle de armas nesse nível. Por exemplo, a pessoa não pode comprar um fuzil no Walmart. Ou ela, tipo, para comprar, ela tem que apresentar certidões e que ela não faça uso de tratamento psiquiátrico. A galera republicana, a galera da Associação Nacional do Rifle lá, vai fazer não. Tipo, direito fundamental, até a pessoa que tem um problema psiquiátrico pode andar armado, isso não é um problema. O debate se dá nesse nível, nessa categoria. Não é tipo não ter armas, é tipo como ter armas.
Esse é o debate, né? Sempre que tem um massacre lá, eles falam, tipo, controle de armas, não é proibição de armas. Enfim, voltando. A consumação da incitação ao crime, ela se dá com essa incitação pública, independente de qualquer resultado. Agora, a gente tem o parágrafo 2º, eu sei que está escrito o parágrafo 1º aqui, mas eu errei, é o parágrafo 2º do artigo 33 da Lei de Drogas, que teria um princípio da especialidade. Agora, olha que coisa bizarra. Se você incita alguém a cometer um homicídio, é menos grave do que você incitar alguém a fumar um baseado ou comprar um baseado. Porque a Lei de Drogas vai colocar a pena de 1 a 3, salvo engano, dessa incitação. Então, isso é um negócio que é desproporcional, né? Mas isso gera também uma possível tese de defesa, que é a seguinte: a sistemática penal está dizendo para a gente, ainda mais se a gente aderir àquela teoria dos mandados de criminalização, né? Que a depender do crime, se for um crime muito grave, que a Constituição diga que tem que ter uma gravidade penal maior, a pena tem que ser maior. Então eu poderia usar como argumento para a escala penal da incitação ao crime comum qual o crime que foi incitado. Do tipo assim, incitar um furto não teria que ter a mesma gravidade que incitar um homicídio. Então eu poderia dosar a pena a partir desse parágrafo 2º aqui, que é bizarro, é desproporcional, mas ele nos gera uma tese de defesa. Né? Uma tese, não de defesa, mas uma tese de redução de danos. Porque normalmente o que chega lá para mim para fazer revisão, eu acho que é um problema assim, da advocacia criminal normalmente, que a galera vai pro tudo ou nada. Do tipo assim, ou eu absolvo, né, e a pessoa sai, tipo, né, uma redenção total, carregado nos braços da comunidade, eu não tenho nada, não sei o quê. Ou tipo, a pessoa vai ser condenada. Não tem tese de dosimetria, não tem tese tipo de desclassificação típica, né? Então, é isso, assim, a gente precisa explorar na defesa como um todo essas teses subsidiárias. Porque, tipo, absolver até pode rolar, mas, tipo, é muito difícil. É mais fácil você discutir, tipo, o quanto de aumento no 59 do que você discutir uma absolvição. É muito difícil. Né? Tem alguns juízes aí que tem esse negócio, mas, cara, porra, eu devo ter visto essa absolvição, sei lá, umas 3, 4 vezes, sabe? Porque é isso, o cara já parte do princípio que se o cara tá ali na frente dele, alguma merda ele fez, né? Se ele tá aqui, porra, né? Santo não é. Então a gente tem que disputar também essas teses, né? Apologia de crime criminoso. O que é fazer apologia? Seria elogiar, enaltecer, destacar qualidades do criminoso e vantagens, benefícios ou consequências favoráveis do fato delitivo. Então imagina o seguinte, imagina que tem uma série do Netflix, Ozark, já viram? Que um cara ele tem uma relação com um cartel mexicano de drogas, né? E aí o filho dele descobre esse negócio, ele lava dinheiro pro cartel mexicano. E aí o filho dele descobre essa situação, e aí o filho dele, muito inteligente, tipo, ele tá na escola, e aí a professora passa, tipo, um compromisso, né, para as crianças assinarem, de que são contra as drogas, que não farão uso das drogas e tal. Aí ele fala, professora, tipo, eu não vou assinar porque, na verdade, as drogas garantiram que a recessão de 2008 nos Estados Unidos não fosse tão grande como foi. Quer dizer, não fosse mais intensa, mais gravosa do que poderia ter sido. E é isso, tipo, isso seria considerado apologia a um fato criminoso? Você dizer que existe um mercado ilegal que gera divisas, que gera renda para uma série de pessoas, né, que segura, né, uma crise no país mais rico do mundo, dela não ser pior do que ela foi, efetivamente, né? Porque, tipo, é isso, movimenta dinheiro, né? E... Oi? Estão concentradas a questão Do tráfico? Como assim? do dinheiro mesmo. Sim, sim.
Tipo, é isso. Os caras não deixam de ser capitalistas, não deixam de ser empresariais, então você tem mais-valia ali também. Então, mais-valia você vai... No Brasil. Eu digo assim, no Brasil, lá eu não sei. Não, eu acho que em todos os lugares, mas é tipo assim, é uma fonte de emprego, né? Uma vez fizeram duas informações interessantes sobre o tráfico de drogas, que é uma noite em Nova York é tipo o uso, né, de cocaína da América Latina, acho que é exagero isso, mas uma pesquisa que fizeram numa universidade do Peru, que diz que entre a produção da droga e a venda, você tem uma valorização de 4.000%. Tipo, então, os mercados ilegais, eles produzem isso. Produzem, tipo, lucros estratosféricos. Teve uma antropóloga que estudou algumas organizações criminosas no Brasil. Ela fala que essas organizações, elas são capitalistas, conservadoras e bem geridas. Melhor do que muitas empresas. Sim, sim. Tipo, eu não sei, assim, eu acho que também tem uma forma de romantizar isso, né? Do tipo... Porque, por exemplo, o PCC pode ser muito bem organizado como uma empresa, e realmente é, mas se você olha outras facções, ele não tem essa característica empresarial. Né? Então é restrita a alguns gerentes, né? Bom, agora, apologia é diferente de instigação, que seria um aconselhamento sem dissimulação, do tipo, faça determinada coisa. Né? Essa seria a diferenciação entre apologia. Apologia, uma parte da doutrina vai dizer que a apologia ela tem implícita uma instigação. Né? Mas a diferenciação é essa. Apologia é um apoio, exaltação, aplauso, que conteria a instigação, que seria um incentivo direto e explícito, enquanto que a apologia seria um incentivo indireto e implícito. Tá? Para fazer essa diferenciação entre os dois crimes. De novo, se a gente está falando de apologia de crime, o fato, né, tem que ser definido como crime. E ele deve ser determinado, ter acontecido. Tá? É diferente da instigação, que é pró-futuro. A apologia é pró-passado. Porque você está fazendo uma defesa, um enaltecimento de um fato criminoso ou de um criminoso. Agora, não se enquadraria na apologia quem somente explicita um comportamento criminoso, quem aponta os atributos / qualidades da pessoa condenada, e quem critica / censura uma decisão judicial de condenação. Né? Senão, tipo, não daria nem para dar aula, né? Se não tivesse isso aqui. Agora, por exemplo, essa ideia, né, de quem somente explicita comportamento criminoso. No Rio de Janeiro, nossa terra, o pessoal chama o proibidão. Já ouviram falar? Né? Que, tipo, ou na Fundação Casa, o pessoal chama de funk de apologia. Escuto bastante isso. Mas muitos desses funks, na verdade, eles não estão, fazendo apologia. Eles estão fazendo uma narrativa, entre aspas, jornalísticas daquilo que acontece na comunidade. Então, tipo, não é apologia. Né? É isso, tipo, os caras vieram ali, não sei o quê. Então, é isso, ele está narrando a realidade. É um jornalismo, né, não profissional. Agora, se essa apologia for uma contravenção penal, de novo aquela questão da disputa narrativa, né? Ela não preenche o elemento normativo que é fato definido como crime. Se a gente estiver falando de uma apologia a crime culposo, também não seria apologia, não se enquadraria nesse tipo penal, porque não tem uma tipicidade direta. Se lembram do tipo penal, quando a gente fala de crime culposo, a gente está falando de uma tipicidade indireta. Então, naqueles crimes que permitem a forma culposa, você faz uma extensão típica. Né? Não tem tipo um tipo penal culposo de homicídio. Né? Você tem o tipo de homicídio que você estende ele na forma culposa
para aqueles que violaram o dever de cuidado. Então não tem uma tipicidade direta. Então um fato não intencional não poderia gerar apologia de crime / criminoso. Agora, se a gente está falando de uma interpretação restritiva pela legalidade estrita e está dizendo fato definido como crime, quem define fato como crime? Poder Judiciário. Mas a gente tem um negocinho chamado presunção de inocência na Constituição. A galera está esquecendo disso, né? Inclusive em instâncias superiores. Mas, tipo, a gente só poderia falar em autor de crime quem foi condenado com trânsito em julgado, sob pena de violar a presunção de inocência. O que é diferente de acusado, suspeito, indiciado, denunciado. Tentativa não tem como ocorrer, né? Porque seria uma tentativa de atos preparatórios. Os crimes contra a paz pública são atos preparatórios. Então não tem como você fazer uma tentativa de um ato preparatório. Porque seria você atingir praticamente a cogitação, né? Então o ato preparatório de um ato preparatório não faz sentido. O Bittencourt, ele tem uma crítica que ele vai dizer o seguinte: apologia de crime / criminoso não deveria ser crime, porque isso está dentro da liberdade de expressão, que é uma manifestação pacífica de pensamento. Então isso aqui não deveria ser abarcado como crime. E eu trouxe um HC lá do Rio, né, da 5ª turma de 2007, que fala o seguinte, né, um cantor de funk teria sido denunciado por fazer apologia ao crime e associação criminosa, ao tráfico de drogas. Então ele diz o seguinte: hipótese na qual o impetrante alega a inépcia da exordial oferecida contra o réu, denunciado por instigação, induzimento ao uso de entorpecentes e associação para o tráfico. Desculpa, gente, é induzimento. Pois, na qualidade de cantor de funk, teria instigado e induzido o uso de substâncias ilícitas, especialmente as comercializadas pela facção criminosa da qual seria membro. É mais ou menos a ideia do Renan da Penha. Já ouviram falar dessa situação? É mais ou menos a mesma coisa. Embora não se exija a descrição pormenorizada das condutas do agente, isso não significa que o órgão acusatório pode oferecer denúncia sem a devida descrição dos fatos. Tipo, é funkeiro, tem vídeo no YouTube, tá incitando o crime. Como no caso dos autos, em que a acusação nem sequer transcreveu os trechos das músicas que fariam apologia ao crime, não tendo ainda demonstrado de que forma o réu teria concorrido para a divulgação das músicas na rede mundial de computadores. Ordem concedida e tal. Salvo engano, gente, olha que legal. Pleito de revogação da custódia preventiva prejudicado. Ordem concedida. Me parece que a pessoa estava presa. Tipo, então assim, teve uma denúncia que nem juntou as letras, nem se deu o trabalho de fazer isso. Mas é esse debate, assim, né? Sempre você vai ter uma utilização política disso aqui do que é paz pública, né? Do que é associação e tal. A própria ideia de associação para o tráfico é um negócio muito difícil de caracterizar quem está associado ou não. Porque, pô, o menino convive com aquela galera desde a escola, ele convive no mesmo bairro, tipo, ele tá lá no lugar com os caras estão vendendo, ele tá batendo papo. Tipo, você dizer que aquilo ali é associação para o tráfico, se alguém passar e perguntar para ele, onde é que é o movimento? O movimento é ali. Tipo, isso é associação, sabe? Então, tipo, é uma lógica de criminalização do cotidiano, de uma certa forma. E é muito difícil você separar essa relação de infância, essa relação social com o tráfico. É o cara que, tipo, conviveu contigo a vida inteira, só que, tipo, ele tá no tráfico e você tá, né? Enfim, aí, na verdade, tipo, o que acaba sendo, entre aspas, uma forma de proteção desses meninos, né, para não serem criminalizados, é tipo a mãe chegar junto e falar, não, você não vai ficar na esquina, você, tipo, você tem que ficar dentro de casa no final de semana, você não pode ir pro baile, né? Porque, tipo, é isso, ou você é preso pelo Estado, ou você é preso para a família, para você não ser preso pelo Estado. A real é essa, né? É uma prisão privada que parte da juventude pobre brasileira está submetida.
Bom, associação criminosa, ela foi redefinida em 2013, né? Que aí eles fizeram um branding, né? Tipo, redefiniram a marca aqui. Porque antes era quadrilha ou bando. E aí, tipo, fica feio, quadrilha, bando. Não, negócio... Não, vamos colocar uma coisa mais luxuosa, né? Associação criminosa. Mudaram a terminologia em 2013. Porém, carece aqui de uma definição precisa da doutrina penal. A gente vai chegar lá. A regra, gente, é o crime desorganizado, não um crime organizado. Por exemplo, eu tive na última custódia que eu fiz, o cara estava em casa com a filha, bateu uma fome, assim, estava desesperado, tal, ligou para a pizzaria e assaltou o cara da pizzaria. Tipo, esse é o nível de ato tosco que a gente vê no dia a dia. Dessas pessoas que são selecionadas pelo poder punitivo. Isso é o ápice do crime desorganizado. A regra é a desorganização, né? Outro dia, tipo, o cara tava completamente bêbado, aí ele pegou aqueles trenzinhos turísticos da cidade, começou a dirigir, aí a polícia prendeu por furto e tal. Esse é o nível, né, do funcionamento prático do poder punitivo. Nesse último plantão que eu fiz do Corpus Christi, o cara teve uma briga porque foram pegar uma geladeira que ele tinha emprestado, não sei o quê. Aí ele pegou uma espingarda que era do avô dele. O cara tinha 60 anos. Logo, tipo, essa espingarda deve ter mais de 120 anos. Se era do avô, deve estar... E o cara, pô, uma espingarda totalmente velha, não sei o quê. Aí foi preso por porte de arma. Esse é o nível de crime que a gente vê no dia a dia. Tipo, isso é o ápice da desorganização. Só que tem um detalhe que é interessante a gente pensar. Será que, aqui é uma problematização, que o crime organizado, entre aspas, a gente já vai problematizar essa ideia de crime organizado, ele não seria uma forma de reduzir esse comportamento tosco que pode gerar mais danos? Né? Tipo, um crime organizado não diminuiria essa violência, né, sem contenção nenhuma? É um debate que a gente faz. Porque a tendência desse ato tosco, do cara que vai pegar a pizza do outro porque ele está com fome, disso descambar por um latrocínio, é grande. Né? Não é tipo um assalto a banco que tem todo um planejamento. Né? Enfim. Agora, essas duas leis em 2012, que são as leis, né, de organização criminosa, e uma, salvo engano, é sobre delação e tal, eles fizeram uma tentativa de conceituação do que seria essa organização criminosa. Que organização criminosa é diferente de associação criminosa. De uma certa forma, a associação criminosa seria um tipo subsidiário em relação às organizações criminosas. Mas o que seria uma organização criminosa? Tipo, uma etapa seguinte da organização. Ela teria que ser estruturalmente ordenada, teria que ter uma divisão clara de tarefas entre os membros, né? Obtenção de vantagem de qualquer natureza e voltadas para a prática de infrações penais com penas iguais ou superiores a 4 anos de prisão. É um crime, lembrando, gente, a gente está falando aqui de organização criminosa, que é diferente de associação criminosa. É um crime, o crime de associação criminosa, um crime de concurso necessário, e esse concurso é uma elementar típica do crime de associação. Resumindo muito, não dá para ter associação criminosa sozinho. Não dá para fazer o bloco do eu sozinho lá do Los Hermanos. Número legal de pessoas, 3 pessoas que a gente tem que ter para caracterizar, mínimo de 3 pessoas para caracterizar a associação criminosa, que pode incluir inimputáveis ou isentos de pena. É aquela discussão que a gente fez. A inclusão dos inimputáveis, ela tem problemas aí. Qualquer inimputável, uma criança de 5 anos, né, que está lá junto no ato, ela pode ser considerada, né? Ela tem noção do que ela está fazendo? Enfim, acho que a gente tem que ter uma limitação, uma interpretação restritiva desses inimputáveis. O Bittencourt, ele vai falar o seguinte, que essa ideia de incluir inimputáveis é um resquício da responsabilidade objetiva no direito penal. E como a gente viu, né, na última aula, uma forma de redução de danos de tese de defesa seria
tentar limitar esses integrantes aqui a pelo menos alguém que tem uma mínima noção do que está fazendo. A gente pode, de repente, trazer a responsabilidade do Estatuto da Criança e Adolescente como uma limitação aqui. Essa associação criminosa, ela tem que ter o mínimo de estabilidade e permanência. Não pode ser tipo a galera tá no bar assim, pô, e aí, o que vamos fazer? Vamos cometer um roubo ali. Não, né? Tem que ser uma coisa estável e permanente. Não tem que uma coisa assim de supetão, vamos fazer junto, né? Isso é concurso de agentes. Mas essa permanência e estabilidade não significa perpetuidade. Então não tem que ser uma coisa assim, tipo um casamento, toda a galera tá ali, tem o estatuto, não precisa ir tanto, né? Mas tem que ter uma mínima estabilidade e permanência. E uma finalidade indeterminada, a produção de crimes num número indeterminado, né? Então, se for simplesmente um acordo de vontades, a gente estaria falando num concurso de agentes. Esse acordo de vontades ele é necessário, mas ele não é suficiente para caracterização. Então, é uma forma, uma técnica de defesa interessante também. Pô, está sendo acusado de associação criminosa? Não, isso aí é um concurso de agentes eventual. Descaracterizar como tese de defesa a associação criminosa. Não é um concurso eventual de pessoas e tal. A ideia de tentativa não é admissível para aquela mesma discussão, são atos preparatórios, então não tem como fazer o antecedente do ato preparatório. O antecedente do ato preparatório é a cogitação, seria criminalizar o pensamento, o Minority Report, aquele filme. Agora, um detalhe interessante, se essa associação criminosa for armada ou com participação de criança e adolescente, a pena é aumentada até a metade. Agora, uma coisa que a gente tem que ver, e eu acho que é uma tese interessante da gente pensar, é o seguinte, a associação armada é diferente, ao meu ver, de simplesmente uma pessoa ter arma. Porque o tipo penal fala, a pena é aumentada até a metade se a associação é armada. Mas, tipo, se uma dessas pessoas tem uma arma em casa para se defender, isso não necessariamente é uma associação armada. Então, é outra também tese de desclassificação. Você sai da figura majorada e coloca no tipo principal. Não é associação armada. Agora, se está todo mundo foi preso junto com um fuzil, não sei o que, aí fica mais difícil, né? Mas uma arma... fazem muito isso, né? Tipo, você acha uma arma na casa de um dos caras e você diz que é associação armada. Porra, não dá, né? Agora, com participação de criança e adolescente. Uma discussão aqui possível de se fazer é se você teria uma junção, concurso material entre corrupção de menores e essa associação majorada com a participação de adolescentes. Ao meu ver, isso aí seria bis in idem. Você estaria punindo duas vezes a pessoa ou os integrantes dessa associação por fatos muito próximos. Mas a prática judiciária tem entendido como concurso material. Tá? Essa discussão ela não chegou no STJ ainda. Mas quando vocês abrem os acórdãos lá no STJ, essa ideia de que tem os dois crimes é um pressuposto. Porque normalmente você está discutindo prisão preventiva e tal, então não tem o enfrentamento desse bis in idem aqui. Então é uma tese interessante de até levar lá para cima, mas não tem manifestação, mas mostra que as pessoas são condenadas nos dois, né? Bom, queria fazer uma leitura crítica com vocês sobre esse conceito de crime organizado, né? Que, tipo, a gente conversa com o pessoal, né? Aquele tiozão do Zap, porque o problema é o crime organizado, não sei o quê. Até mesmo dentro da defensoria, de vez em quando a gente ouve essa leitura de que o problema é o crime organizado. E a gente não faz uma leitura crítica, criminológica, sobre o que é o tal do crime organizado. Bom, esse conceito de crime organizado, ele nasce na criminalização das máfias, principalmente nos Estados Unidos, ali na lei seca, na década de 30. Então seria uma forma de você ampliar o controle penal sobre certos grupos étnicos na sociedade americana. Então a ideia de crime organizado tem essa origem, né?
Então, uma utilização simbólica do direito penal e aquela questão que a gente conversou da criminalização do cotidiano, né? De crimes e relações sociais de proximidade. E, normalmente, esse conceito de crime organizado, ele é usado para uma questão política e territorial de controle e combate a determinados grupos. Então, por essa lógica do crime organizado, você... vamos criminalizar os italianos. Junto com esse crime organizado dos italianos, você criminaliza também a comunidade italiana nos Estados Unidos. E a mesma coisa com os chineses, com os japoneses, etc. Então, a gente tem que, de uma certa forma, fazer uma leitura pouco mística dessa ideia de crime organizado, né? Então, quando a gente defende essa ideia de que o problema é o crime organizado, primeiro a gente tem que saber que a maioria do crime é totalmente desorganizado, né? E que uma defesa explícita do crime organizado tem em si essa questão de você criminalizar grupos étnicos específicos, né? Constituição de milícia privada. A história da criminalização disso aqui tem uma origem, né, na canhota, né? Por quê? Isso foi uma coisa que foi proposta pelo Rio de Janeiro para criminalizar as milícias de lá, tal, como se isso fosse a solução para o problema de segurança pública no Rio de Janeiro. Mas, diante disso, a gente tem essa criminalização e a gente faz uma análise dogmática disso. Então, assim, são crimes praticados. Essa milícia privada, ela é definida para praticar crimes previstos no Código Penal. Então, se eu tenho uma milícia armada para praticar crimes fora do Código Penal, na legislação penal especial, isso não seria essa milícia armada do Código Penal. Então, se eu tiver uma milícia para praticar lavagem de dinheiro, não se enquadra aqui. Mas tem que ser o crime do Código Penal. A gente for olhar aqui, ó. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse código. Então, fora do código, não seria constituição de milícia. A lei não estabelece um número mínimo de participantes, só que, obviamente, 2 pessoas não constituem um grupo. Então, a gente teria que trabalhar minimamente com 3 pessoas para falar em milícia. É um crime de ação múltipla, constituir, organizar, integrar, manter, etc. Se o agente está enquadrado em um só desses verbos, ele está no tipo penal. Se tiver em mais de um, também. Não significa que ele tem concurso material. Aqui as definições normativas desse tipo penal. Organização paramilitar, que seria associação civil armada em atividade civil com estrutura semelhante à militar, podendo ou não ter nos seus quadros membros das Forças Armadas ou, né, policiais civis, etc. Milícia particular seriam grupos de pessoas que pretendem garantir a segurança de famílias, residências e estabelecimentos. E essa segurança é estabelecida mediante coação. Naquela lógica assim, tipo, eu vou te proteger de mim mesmo, né? Ou você paga ou eu não te protejo de quem? De mim, que isso aí. Grupo ou esquadrão, a ideia dos grupos de extermínio. Agora, o Bittencourt construiu essa frase aqui, né, que normalmente tais grupos se organizam na ausência do poder público. A minha percepção é que é exatamente o contrário. Na verdade, o poder público, uma parte do poder público usa esses grupos, né? Eles se organizam com armas do Estado, com equipamentos do Estado, para definir territórios e, às vezes, currais eleitorais, etc. Então, você tem, você olha o mapa de votação do Rio de Janeiro, nas áreas de milícia,
você vê claramente a quem interessa aquele domínio de território, a quais grupos políticos, né? Então, eu acho que não é ausência, é uma presença do Estado que gera as milícias, né? Aquele Estado que a gente só vê quando dá merda. Por exemplo, a gente acha que tipo, é normal, isso no Rio de Janeiro é muito claro, você ter um cara com um fuzil para fora da viatura, um cara que tipo, ganha um salário baixo, né? Tipo, tá trabalhando ali, tem mais 2 bicos para conseguir complementar a renda, ele anda com um fuzil, você tem uma lógica de militarização, você tem uma lógica de que, tipo, bandido bom e bandido morto, mas quando mata alguém que fugiu da Blitz, porra, esse policial é despreparado. Porra, a culpa é do cara. A gente assina embaixo na organização de segurança pública, mas quando dá merda, aí a gente fala, porra, a culpa é do cara. É a mesma coisa que a milícia. A milícia é isso. Será que ele não fala ali de política pública, no caso? Mas tipo, eu posso também defender que tipo, a ausência da política pública é uma forma de política, né? Então, pô, você não deixar... Onde que as milícias se organizavam muito no Rio de Janeiro? Transporte alternativo. Aí você vai lá para tipo, os cafundós da Zona Oeste, Santa Cruz e tal, tipo, longe pra cacete de tudo, tipo, não tem linha de ônibus. Aí, tipo, o cara faz uma vanzinha, tipo, uma Kombi, não sei o quê. Pô, os caras ganhavam, tipo, a depender da milícia, em 2012, os caras ganhavam, tipo, 700 mil reais por dia, uma milícia na Zona Oeste. Como que você não faz isso com alguma conivência do poder público? Sem dúvida. Né? Então, tipo, é política pública. Também é programada. Mas quando eu digo, tipo, a ausência que na verdade é presença, eu tô falando que, tipo, quem faz isso são agentes do Estado. Sim. Né? Às vezes junto com grupos privados ali, mas, tipo, é o Estado, né? Só que é esse Estado que dá merda e a gente fala, porra, né, o problema é a milícia. Não, o problema é a forma como se organiza, tipo, o Estado como um todo, a segurança pública como um todo. A gente autoriza, a gente assina embaixo, mas a gente só reclama quando dá merda. Nem a questão dos 39 quilos de cocaína. É. Com o pessoal do militar. Também. Mas isso aí é um negócio mais profundo, né? Vamos ver o que tá dado aí, né? Mas eu vi um negócio que eu achei interessante. Falaram assim, é só usar a teoria do domínio do fato que resolve. Né? Tipo, aí... Bom, gente, eu ia sugerir para vocês a gente fazer uma pequena pausa de 15 minutos para entrar nos crimes contra a fé pública. Que aí a gente segura mais 1 horinha, mais ou menos, para fechar essa segunda parte. Pode ser? Mas aí 10 minutinhos, senão a gente vai sair muito tarde.